Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor renove a nossa esperança, cada dia, a nossa alegria, a nossa fé nele, né? A nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele. Que o primeiro amor que um dia Ele colocou em nós nunca venha se apagar, que Ele seja renovado a cada dia nas nossas vidas, mediante a Sua palavra, mediante a fé, mediante o Seu Santo Espírito. Graças damos a Deus de podermos estar aqui mais uma vez. Graças damos a Deus pela Sua bondade e misericórdia que Ele nos concede. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, Apocalipse 9. Nós estamos acompanhando a exposição do livro de Apocalipse e hoje nós vamos falar o capítulo 9. Nós vamos falar sobre a quinta e a sexta trombeta. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 21 do livro de Apocalipse. Vamos ler a palavra de Deus. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Agora vamos ao versículo 13, o anjo vai tocar a sexta trombeta. Versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre.
e por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Oremos mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós deixamos as nossas casas, nossos lares, para estar aqui na casa do Senhor, para glorificar o Teu nome mais uma vez, para Te adorar diante da Sua beleza, glória e santidade. Ajuda-nos, ó Deus, pelo poder do Seu Espírito, a magnificar e a glorificar o Teu santo nome, pela Tua palavra, pelo Seu poder, pelo Seu Espírito, para que em tudo, verdadeiramente, o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Ó Senhor, que o Espírito nos ajude, que o Espírito nos leve diante da Sua presença, diante da Sua santidade, diante do Seu trono. O Senhor está nos contemplando neste momento. Não nos deixe sozinho, não nos desampare. Abra, Senhor, as portas da palavra e fale ao nosso coração. Nesse texto, em Apocalipse, capítulo 9, nós precisamos aprender, ouvir a Sua voz, entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós Te glorificamos, ó Pai. Receba a nossa adoração. Toma conta deste ambiente e nos fortalece. Nós queremos Te pedir e agradecer ao Senhor por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A cavalaria demoníaca do abismo. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a 5ª e a 6ª trombeta tocada pelos anjos. Nós falamos semana passada da primeira, nós falamos as quatro primeiras trombetas, né? Nós vamos começar a entrar agora nos 3 últimos ais que foi falado no versículo 13 do capítulo 8, quando nós encerramos quarta-feira passada. Então, as 4 primeiras trombetas foram dirigidas à terra. Essas 3 últimas agora são dirigidas diretamente aos homens, ou seja, aos homens que rejeitaram a Deus. As primeiras, eles destruíram mares, rios, como nós falamos quarta-feira passada. Vocês lembram que as águas tornaram amargas como jacinto, não é verdade? Nós vimos tudo isso nas 4 primeiras trombetas que foram tocadas no capítulo 8. E agora no capítulo 9, nós vamos ver essas 3 trombetas, porém vamos falar primeiro dessas 2 agora no capítulo 9. E vamos ver que essas trombetas, Deus, Ele determina que essas pragas e a ira dEle agora seja solta, ou seja, seja diretamente na vida dos homens. Esses juízos, essas pragas são tão fortes, irmãos, que os anjos a descrevem como ais. Todas as vezes que você ler na Bíblia, fala, ai da terra, ai dos homens, o próprio Jesus falou isso muitas das vezes, ai de vós, escribas e fariseus. Então esse ai é uma expressão de juízo, é uma expressão forte, ou seja, Deus vai agir, né? Quando fala, ai dos homens, porque o diabo desceu até vós e tem pouco tempo. Isso está escrito também em Apocalipse. Então, esses ais, quando foi falado aqui no versículo 3, ou seja, eles são piores dos que as 4 primeiros ais. Esses ais agora, que são os 3 últimos ais, eles são piores do que os 4 primeiros ais, que foram as 4 primeiras ira de Deus que foi soltado sobre a terra.
Então, as trombetas do juízo, irmãos, provam que seguir as forças do mal, e é isso que Deus vai falar no capítulo 9 o tempo todo, que seguir as forças do mal, que está em pecado, que está envolvido com este mundo, não é um bom negócio. E isso nos alerta, irmãos, para que nós que tenhamos fé em Jesus e sabemos que Ele vai nos levar, venha nos despertar a nossa consciência cada vez mais, para que nós colocamos a fé na palavra, nas profecias, em tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse, entendendo que aqui na palavra, que aqui na Bíblia, que aqui nas Escrituras está a nossa vida. E devemos colocar o nosso coração nelas 100%, sem titubear. Essa fé que Deus te deu, você precisa pedir o Senhor renova, me fortalece, que eu creia mais na sua palavra, como foi cantado alguns minutos aqui, que nós possamos voltar ao primeiro amor. É só a palavra de Deus, irmãos, que pode nos guardar de todas as misérias, de todas as desgraças, de todas as pragas que estão para surgir sobre a terra. Vejamos que a tortura dos demônios, irmãos, será tão terrível que os homens, nesses dias, eles buscarão a morte, né? Mas durante 5 meses a morte não vai acontecer, eles não vão achar a morte, eles vão desejar a morte, mas não vão encontrar essa morte. Mesmo com todas essas atrocidades, os homens não se arrependem das suas obras pecaminosas. Com todas essas mazelas, com todas essas pragas que virão sobre a terra, nós vamos ver dentro desses textos que os homens não se arrependem, que os corações deles são endurecidos. Ou seja, eles deixam Deus com uma única opção. Qual é a opção de Deus? Exercer o juízo. Então, essas pragas, a ira de Deus que vai vir, são um dos textos mais difíceis, irmãos, porque são 2 ordens de cavalaria, do versículo 1 ao versículo 12, do 13 ao 21, são as partes mais difíceis que tem do Apocalipse, segundo os grandes eruditos, os grandes estudiosos do Apocalipse. Então nós entendemos que aqui Deus está falando para os homens, olha, seja, eu vou exercer o meu juízo, porque nem assim eles se arrependeram para dar glória ao Deus dos céus, ao Senhor dos exércitos. Nós vamos então, do versículo 1 ao versículo 12, o toque da 5ª trombeta. Do versículo 1 ao versículo 12, porém, nós vamos acompanhar o versículo 1 ao versículo 2, a estrela que caiu do céu. Vamos nos acompanhar, por favor, o versículo 1 e versículo 2. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Essa estrela que cai do céu, provavelmente seja Satanás, provavelmente. Aliás, observem que o anjo toca a sua trombeta e ele vê uma estrela que cai do céu. Essa estrela, ela tem o poder, ela tem a chave a chave que abre o poço do abismo. Interessante que parece que o profeta Isaías já tinha profetizado e feito uma referência a Lúcifer, em Isaías no capítulo 14, no versículo 12, quando o Espírito revela ao profeta Isaías sobre a queda de Lúcifer. Isaías profetizou assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, ou seja, filho da alva, aquele que emana luz, aquele que tem luz, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. O profeta já tinha visto a queda de Lúcifer, a estrela da alva, aquele que tinha um poder lá no céu, mas que se rebela contra Deus. E em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então nós entendemos aqui que essa estrela que cai do céu é o próprio Satanás. Ela está no sentido de uma metáfora, mas para que nós possamos entender e compreender que essa estrela não é um astro normal, comum, ela não é um astro que está
mostrando a sua glória no céu, de maneira alguma. Ela remete para a pessoa de Satanás. Vejamos que ela cai do céu e foi-lhe dado o quê? Uma chave do poço do abismo. Quem dá essa autoridade a essa estrela? É o próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus é que tem a chave da morte e do inferno, ou seja, do poço do abismo. Esse poço do abismo, lógico e obviamente que ele não é o inferno, mas é uma região onde habitam os demônios, onde os demônios estão ali. E ele recebe então essa chave, essa autoridade, e ele destranca então esse poço do abismo, colocando para fora milhares e milhares de gafanhotos. Vejamos que ele abre o poço, sobe uma fumaça tão grande quando ele abre esse poço, irmãos, que toda a terra é tomada a ponto de escurecer o sol e que não há mais luz, só vê aquela penumbra, aquela coisa de negrume sobre a terra, devido às quantidades de espíritos, seres que saem desse poço do abismo. Vejam que com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Tamanho é o poder desses demônios que estão nesse abismo. Eles fazem toda essa fumaça que sai como se fosse uma fornalha abrindo, e sai seres poderosos daí do meio dessa fumaça. Vejamos que essa fumaça, ela não é uma fumaça comum, ela é uma fumaça de uma fornalha, de um lugar terrível, de um lugar muito tenebroso, que coloca a sombra toda a terra. Agora veja que no versículo 3, ele continua: e da fumaça vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra, muitos gafanhotos, e foi-lhes dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. Esses gafanhotos aqui, irmãos, nós entendemos que eles não são gafanhotos, é uma metáfora novamente. A linguagem apocalíptica aqui é falada de uma maneira metafórica, para que nós possamos entender o poder. Deus quer explicar para nós, através da metáfora dos gafanhotos, como que eles são destruidores, como que eles arrasam, plantações, como que os gafanhotos literalmente fazem. Então é mostrado como gafanhoto. Em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 38, diz o seguinte: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Então, irmãos, os gafanhotos, eles já são mostrados desde o Antigo Testamento como seres, como animais que são destruidores. Em Joel, no capítulo 2, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, que são tipos de gafanhoto, e o meu grande exército que enviei contra vós. Em 2 Crônicas 7,13, Salmo 105,34, Naum 3,15, vejamos que eles consomem toda a vegetação em seu caminho. Todas as vezes, irmãos, que Deus queria punir o povo rebelde, o seu povo de Israel, em muitas das vezes Deus permitia que esses gafanhotos, Deus lançava esses gafanhotos literalmente, para que eles viessem destruir toda a plantação, e para que eles passassem por provações por causa da rebeldia, do coração endurecido do povo de Israel. Então Deus usava os gafanhotos. Então, nesse caso aqui, irmãos, não passa de uma metáfora. É lógico que não são gafanhotos, e logo um pouco mais para frente nós vamos ver que não são gafanhotos, pois eles são verdadeiros demônios que sobem do abismo. Eles sobem do abismo para atormentar as pessoas que estão na terra. Veja o versículo de número 4, diz o seguinte: e foi-lhes dito a esses gafanhotos
que não fizesse o que? Dano à erva da terra, porque os gafanhotos danificam a terra, né? Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Vejam que eles são apresentados do versículo 4 até o versículo 6, o poder desses gafanhotos. Eles não têm autoridade, irmãos, para danificar a erva da terra. Nenhuma verdura, nenhuma árvore eles estão autorizados a danificar. São gafanhotos, na metáfora? Sim. Então, João, ele usa a metáfora. Provavelmente ele conhecia o Antigo Testamento, e quantas das vezes Deus lançou as pragas sobre o povo de Israel. João certamente conhecia. Então ele fala aqui que eles não tiveram autorização, esses gafanhotos, para danificar a terra. Eles não poderiam danificar a terra, eles não poderiam danificar nenhuma árvore, nenhuma erva da terra, nenhuma verdura, nada poderia ser danificado por estes gafanhotos. Eles tinham uma autoridade, vocês não podem encostar sobre a terra, nada, porque era uma autoridade de Deus. Agora, eles estão autorizados a atormentar todos os homens que não têm na testa os selos de Deus. Nesse caso aqui, irmãos, os 144 mil, que nós já falamos sobre eles não serão danificados, porque os 144 mil judeus, eles têm o selo de Deus na testa. Então eles não serão danificados, e todos quanto aceitaram a Cristo no período da grande tribulação, esses gafanhotos não vão danificar os homens de maneira alguma. Veja, foi-lhes dito que não fizesse dano à erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, esses gafanhotos, eles virão exclusivamente para os moradores que estão distanciados de Deus, para os rebeldes, para exercer juízo sobre os homens, com as pragas de Deus sobre os homens. É isso que o texto está nos mostrando. No versículo de número 5 diz o seguinte: e foi-lhes permitido não que os matassem, quem? Os homens, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Segundo os especialistas, irmãos, os gafanhotos, eles têm uma durabilidade de 5 meses. E interessante aqui que esses gafanhotos, eles só podem atormentar durante esses 5 meses. Eles serão atormentados. É nesse período em que eles vão fazer os homens ficarem sob pressões tão fortes, tão poderosas, que eles blasfemarão até do próprio Deus. Vejamos aqui que então, a Bíblia diz o seguinte: eles serão tão fortes, irmãos, que vai ser comparado ao tormento de um escorpião quando pica o homem, quando ele é picado pelo homem, ele é atormentado pelo escorpião. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Nós não sabemos, eu não sei se algum dos irmãos já foi ferido por algum escorpião. Nós não sabemos, eu pelo menos não sei como que é o ferimento de um escorpião. Eu acredito, irmãos, que não deve ser coisa muito boa. Vejam que o Apocalipse ele é tão forte aqui que ele fala: o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Deve ser uma dor muito forte, deve ser uma dor muito aguda, para que usa-se esta expressão aqui no versículo de número 5, que esses gafanhotos, que nós já estamos entendendo que é uma metáfora, porque eles vão atormentar os homens com o tormento do escorpião. Eles vão ferir os homens, eles vão atacar eles, não as verduras. Veja o versículo de número 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Buscar a morte. Preste atenção, irmãos. Eles vão desejar a morte.
o tormento vai ser tanto, a aflição vai ser tanta, a angústia na terra nesse dia vai ser tanto, que eles desejarão morrer, vão querer morrer, mas não vão encontrar a morte fugirá deles. A expressão aqui é muito forte, irmãos. Eles não sabem, eles não imaginam a humanidade, eles não fazem cálculo das pragas que estão por vir sobre a terra. Se hoje existe muita pressão espiritual, muita pressão física, muitas pessoas se suicidam por causa da pressão deste mundo, imagine nesse dia, como vai ser difícil. E interessante que eles não vieram aqui para matar, mas para atormentar. O texto diz atormentar, eles não vão matar, desejarão morrer e a morte fugirão. Eles atormentarão estes homens, a humanidade, as pessoas que estão na terra, sejam eles grandes, poderosos, os ricos, os pobres, todos quantos estão distanciados de Deus serão atormentados nesse dia, irmãos. A aflição vai ser tanta, a angústia vai ser tanta, que eles vão ficar desesperados, atônitos devido a tanta pressão psicológica, espiritual, e no coração deles, na mente, na alma desses homens que estão distanciados de Deus. Eles não fazem cálculo das pragas que estão por vir, a ponto de buscar a morte. Quantas pessoas hoje se suicidam, irmãos, por coisas banais, por coisas simples. Imagine naquele dia, vão querer se suicidar, vão querer acabar com as suas vidas, mas não vão achar a morte. O tormento desses gafanhotos vai ser muito forte, e não podemos esquecer, irmãos, que antes das trombetas, nos selos, já vinha uma pressão muito forte sobre eles, e como eu disse semana passada, ela vai aumentando gradativamente. Nós vamos ver agora que essas pressões, elas vão aumentando sobre eles, as pragas vão aumentando, os tormentos vão aumentando, a ponto dos homens serem triturados por estes demônios, por esses seres que vão surgir do abismo. Vejamos do versículo 7 ao versículo 10. Vamos ver a aparência desses gafanhotos. Versículo 7 ao versículo de número 10. Versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Pareciam cavalos preparados para uma batalha. Imaginemos milhares de cavalos aparelhados para uma batalha, e eles virão sobre a terra, nessa metáfora, milhões e milhares de gafanhotos, se preparando para atacar. Eles vêm passando, danificando tudo, menos a terra, mas atormentando os homens que estão aqui nesta vida, aqui nesta terra. Vejam que é certo que João conhecia, Joel capítulo 2, versículo 4, olha o que o profeta Joel, ele usando a metáfora também, ele fala sobre esses gafanhotos. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. São tenebrosos esses seres, irmãos, a ponto de assustar, como se fosse um filme de terror, como se fosse um filme macabro, um filme que destrói, como nos dias de hoje nós temos visto. O parecer deles era semelhante a cavalos, sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, ou seja, essas coroas de ouro sobre a cabeça deles, irmãos, e os seus rostos como o rosto de homens, dá-nos a entender que eles são invencíveis. Os homens não poderão vencê-los, ninguém vai poder destruí-los. Não terá arsenal da China, o poder bélico dos Estados Unidos, o poder bélico da Europa, que vai poder destruir esses seres. Não tem como, eles são indestrutíveis. Coroa significa que eles vêm para destruir, para vencer, para fazer o seu papel determinado por Deus. Por isso eles têm essas coroas. É bastante estranho quando nós vimos aqui, os seus rostos eram como o rosto de homens. O versículo 8, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Horríveis.
Imagine nós desenharmos, descrever esses seres, nós mesmos vamos assustar. Eu nunca vi, nem em filme, um ser desse tipo. Então, vejam que a Bíblia faz questão de mostrar, irmãos, como eles vão ser aterrorizantes sobre a terra, como que eles vão colocar o pavor e o terror aqui nessa terra. No versículo de número 9 diz o seguinte: e tinham couraças como couraças de ferro, o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Couraças dele de ferro, irmãos, fazem muito barulho, semelhante a cavalos quando correm na batalha. Dificilmente eles serão derrotados. Pelo contrário, os homens, os governos ficarão perplexos, aterrorizados do pavor que virá sobre a humanidade distanciada de Deus. Dos homens que estão distanciados do Senhor. Eles têm a ordem para atormentar a população mundial durante os 5 meses, estes seres. Atormentar, vai entrar nos governos, nos lares, nas casas, nas grandes instituições, irmãos. Pessoas que hoje são arrogantes, são soberbas, são orgulhosas, são vaidosas, dominantes dessa terra, deste mundo, pessoas poderosas que acham que podem, que têm e que faz, serão atormentados nesse dia. O poder financeiro não vai comprar, o poder intelectual não vai comprar, a filosofia, nada nessa vida, não é religião, nada vai poder dominar. Não adianta. O único caminho nesse dia, nesse tempo, é reconhecer a Cristo como seu Senhor, enfrentar as hostes do anticristo, enfrentar as hostes do mal, para se livrar da ira e das pragas que Deus está para lançar sobre a terra. Por isso que nós cremos que ainda na grande tribulação haverá salvação para aqueles que reconhecem a Cristo, irmãos, mas vai ser debaixo de sofrimento, debaixo de dor. Quantas pessoas hoje estão reclamando de servir ao Senhor, reclamam porque estão na igreja, reclamam porque tem que fazer isso e aquilo outro dentro da igreja, muitos desanimam, muitos voltam para trás, muitos têm uma vida relaxada dentro da casa de Deus, ou na igreja, ou como serve ao Senhor relaxadamente, porque não acredita totalmente na palavra. Imagine naquele dia que sofrimento, que angústia, aonde não vai encontrar igreja, não tem um pastor para orar, não tem ninguém ali para cantar, não tem uma igreja para louvar, os cultos públicos não existem mais, não tem mais culto em praça pública, não tem culto nas internet de maneira alguma. O anticristo vai dominar os 4 cantos da terra, com esses demônios que estarão no seu poder, e ele imbuído e vestido do poder do dragão, que é o diabo. Os homens não creem, eles não acreditam nas Escrituras. Por isso que Jesus falou, irmãos, vai ser semelhante aos dias de Noé, iguais os dias de Noé. Ninguém esperava, ninguém calculava que ia acontecer. São loucos, os crentes são loucos, são malucos, ficam pregando apocalipse, ficam pregando terror, ficam pregando miséria sobre a terra, mas é isso que as Escrituras dizem. Nós não temos como falar de outra forma, de outra maneira. Vejamos aqui, no versículo 10, eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, versículo 10, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Vejam bem, irmãos, olha o poder que estes gafanhotos tinham. Vejam bem, a cauda deles é semelhante à dos escorpiões, aguilhões na caudas, o poder era para danificar os homens por 5 meses, serão super poderosos esses gafanhotos, terão autoridade dos infernos, terão autoridade dos demônios, eles próprios, né? Eles vão se organizar contra a humanidade sobre uma autoridade de Deus. Não estão matando os homens aqui neste caso, mas estão
atormentando. Eu acho, irmãos, que o tormento deve ser pior do que a morte. A pessoa está atormentada numa cama, numa prisão, atormentado por causa de uma enfermidade. O tormento é pior do que a morte. Quantas pessoas atormentadas, né? Quantas pessoas afadigadas, são loucos, vão ficar loucos. A mente dessas pessoas serão tomadas por verdadeiros demônios, vai ter atrocidades na terra. Eu não estou exagerando, irmãos. Por isso que quando nós vemos pessoas, eu já até falei aqui, irmãos, pessoas dizerem assim: já tocou a quinta trombeta. Não tocou, irmãos, a quinta trombeta, nem a terceira e nem a segunda. Não há possibilidade, porque nunca houve tribulação tal qual como essa haverá nesse grande dia, nesses dias da grande tribulação. Vejamos aqui agora que o versículo 11 simplesmente confirma, que esses gafanhotos, eles não são literais, mas são demônios. Versículo 11, esses gafanhotos tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Vejam bem, e o Apocalipse, ele ainda mostra os dois nomes, né, no hebraico e no grego, né, no hebraico Abaddon, no grego Apolion, mostrando o poder destruidor deles. São dois nomes do hebraico e do grego, que significa destruição, demônios destruidores, espíritos destruidores, que vêm para destruir os homens, para acabar com a humanidade, colocando tormentos neles sobre a ordem de Deus. Vejam que Abaddon e Apolion, irmãos, é a antiga serpente, é o verdadeiro Satanás. Em Apocalipse 12, no versículo de número 9, diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado que o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, ou seja, os seus demônios, foram lançados com ele. Vejam que esse é o Abaddon, esse é o Satanás, a antiga serpente, a serpente que enganou Eva lá no jardim, que enganou os nossos primeiros pais. É o antigo dragão, ele não é novo, é ele que está por trás de tudo isso, é ele que comanda as nações, é ele que influencia os homens, irmãos, na rebelião contra Deus nesses últimos tempos. Eles estão sobre a égide de Satanás, Abaddon ou Apolion, o espírito destruidor. Por isso Jesus falou que o diabo vem senão a roubar, matar, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, né? Tenhamos vida com muita abundância, com muita alegria, com muito fervor, porque o diabo já está preparando, irmãos, as suas hostes infernais para atacar nestes últimos tempos. Vejamos que ele é a antiga serpente. Agora eles são liderados pelo anjo do abismo. Quando a gente fala anjo de abismo, irmãos, ou anjo do abismo, obviamente que nós estamos falando de anjos caídos, porque anjos no abismo de Deus não existe. Os anjos de Deus, eles estão ao redor do trono de Deus, ou servindo ao Senhor como mensageiros, ou como guerreiros. São anjos que estão atuando no reino celestial. Mas quando se fala de anjos do abismo, está se referindo a demônios, anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus na eternidade, caíram e se tornaram demônios aqui nessa terra. A partir do versículo 12, diz o seguinte o texto: passado é já um ai. No capítulo 8, no versículo 13, são 3 ais. Então, um ai já passou, do versículo 1 ao versículo 12. Aí ele diz: eis que depois disso vem ainda 2 ais. O segundo ais agora vai do versículo 13 ao versículo 21, e o terceiro ai somente no capítulo de número 11, que vai ser falado posteriormente. Agora nós vamos entrar então no segundo ai do anjo, do versículo de número 13 do capítulo 8. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Vamos ver então agora, irmãos, o anjo tocando a sexta trombeta. Vamos ver o toque da sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus.
A praga, irmãos, da sexta trombeta, ela é parecida com a da quinta. A praga da sexta trombeta, ela parece com a da quinta. Porque as duas são julgamentos para o mundo pagão, todas as duas. Tanto a quinta trombeta como a sexta é um julgamento para o mundo pagão, né? Que Deus usa os demônios para atormentar os homens. A diferença principal é que a quinta trombeta, ela traz torturas aos homens e não pode matar. Mas a sexta trombeta, ela mata. A sexta trombeta é autorizado a esses anjos do abismo a matar os homens na terra, não simplesmente atormentar. Vejamos que nós vamos ver então do versículo 13 ao versículo 15, os 4 anjos do abismo. Primeiro vimos os gafanhotos, vamos ver agora os 4 anjos do abismo, do versículo 13 ao versículo de número 15. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, no oriente. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. João ouve uma voz que vem do altar de ouro que está diante de Deus, dá-nos a impressão que essa voz ela vem diretamente do próprio altar, porque ele fala: e ouvir uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que está diante de Deus. O que é que essa voz autoriza? A voz autoriza a tocar a sexta trombeta. A sexta trombeta. Esses anjos são 4 demônios, né, que parece que são algum tipo de demônios poderosos, que João não especifica, como já disse, não especifica, e como já disse, não são anjos celestiais, anjos caídos, são verdadeiros demônios. Toque da trombeta, sexta trombeta, vi 4 pontas do altar, a qual dizia: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. São espíritos demoníacos tão poderosos, mas tão fortes, que eles estão presos neste abismo, eles estão amarrados neste abismo, por ordem e determinação de Deus. Aqui no versículo 15 diz o seguinte: e foram soltos os 4 anjos. Eles serão soltos sob uma ordem determinada de Deus. Vejamos que até o versículo 12 são os gafanhotos que saem do abismo. Agora, do versículo 13 ao versículo 21, são 4 anjos que saem do abismo. São coisas, irmãos, horríveis que estão para acontecer sobre a terra, né? Vejam bem, esses 4 anjos, irmãos, eles saem presos, são determinados por Deus para saírem na hora, no mês e no ano e no dia que Deus determinou. Isso é interessante. Na verdade, irmãos, são controlados por Deus. Isso só mostra que a soberania de Deus, ela rege o universo, que tudo que está por acontecer está nas mãos do nosso Deus. Nenhum demônio pode afligir a igreja, nenhum demônio pode afligir um ser humano se não for autorizado por Deus. Os demônios, irmãos, são como os cachorrinhos numa coleira. Eles fazem o que Deus ordena, o que Deus manda. É Deus que comanda, é Deus que ordena, é Deus que permite que eles façam as coisas com os seres humanos. Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus, tudo está nas mãos do soberano e glorioso Deus. Ele já determinou que esses 4 anjos agora, aqui fala no versículo 15, foram soltos 4 anjos que estavam preparados por quem? Por Deus, para hora, dia, mês e ano, a fim de quê? A fim de matarem a terça parte dos homens. Esses demônios agora vieram para matar. Eles não vão mais atormentar. Esses tipos de demônios, eles são assassinos. Eles vêm para matar. Só que eles vão estar na frente de uma grande horda de cavalaria. Eles é que vão comandar agora esta ordem de cavalaria, de demônios. Vejamos aqui, agora, no versículo 16
ao versículo 19, o Apocalipse revela agora um exército demoníaco. Vejam bem, o versículo 16: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Vejam que faz uma mudança. Se vocês não repararam bem o versículo do 15 para o 16, veja que do 13 ao 15 são 4 anjos, 4 demônios. A partir do versículo 16, há uma mudança rapidamente. Dos 4 anjos que estão no abismo, o número dos exércitos dos cavaleiros era o quê? De 200 milhões, e ouvi o número deles. O que nos dá a entender é que esses 4 anjos que saem do abismo, eles é que vai na frente, ou eles que comandam esse exército de 200 milhões de demônios, de espíritos que saem do abismo. E João diz, e ouvi o número deles. Interessante, irmãos, que João ouviu o número deles. João ouviu dizer, ele viu tantos demônios, ele viu tantos seres, esse exército era tão poderoso, que talvez João até começou a contar, mas ele não pôde mais contar. Então ele ouve, aqui no versículo 16, ele fala, e ouvi o número deles, ou seja, o anjo teve que falar para ele que era mais de 200, era de 200 milhões esses cavaleiros, essa cavalaria do inferno que sobe do abismo, junto com esses 4 demônios. Vejamos então que esses 200 milhões, irmãos, não significa que eles são 200 milhões literais, mas pode nos dizer que são incontáveis. Coloca-se um número, Apocalipse, para nós entendermos que a quantidade é exorbitante, foge do nosso entendimento, dos milhões de demônios que vão estar sob o poder de Abaddon, de Apolion, desses 4 demônios, para matar os homens na terra. Veja no versículo 17, e assim vi os cavalos nesta visão. Veja que João vê em visão, e os que sobre eles cavalgavam. Olha que não é os cavalos que não são os cavaleiros que são tão importantes. Veja o versículo, a parte B do 17, e os que sobre eles cavalgavam tinham o que? Couraças de fogo, de jacinto, de enxofre. As cabeças dos cavalos pareciam como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Esses cavaleiros, irmãos, eles eram o que? Coloridos. O que nos dá a entender é que eles são coloridos. Veja no versículo de número 17, seus elmos têm a cor de fogo aceso, que parece vermelho. Veja que o fogo, né, que é o fogo, representa o vermelho. O jacinto, irmãos, aqui, ele representa a cor azul de fumaça. Quando tem uma fumaça, o fogo está pegando e sai aquela fumaça, é o jacinto. E o enxofre é uma cor amarela. Então, esses cavalos, juntos com seus cavaleiros, eles eram, a expressão que mostra aqui, é que eles eram coloridos. Eles, para fazer uma diferenciação. Agora, o problema deles aqui é que eles são verdadeiros aterrorizantes. Cabeças de cavalos como cabeças de leões, das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. As mesmas cores que tem na couraça deles, nos cavaleiros, nos cavalos, das suas narinas, da boca deles sai fogo, fumaça e enxofre, para destruir os homens sobre a terra. Eles expelem de sua boca fogo. Imagine um cavalo com cabeça de leão, expelindo fogo da sua boca, das narinas, das ventas, enxofre, fogo, fumaça, irmãos. Isso é mostrando o terror que virá sobre os homens na terra. Veja o versículo de número 18 ainda. E por estes 3, ou seja, foi morta a 1/3 parte dos homens. Nós já falamos aqui que nos selos, irmãos, é morta a 1/4 parte dos homens. As pragas agora elas vão aumentando sistematicamente. Agora é morta a 1/3 parte dos homens, metade
metade da população aqui, elas são dizimadas por esses demônios, por esses 200 milhões de demônios. Isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que sai das suas bocas. As pessoas são contaminadas, as pessoas são mortas, elas serão mortas, irmãos, desesperadamente. Elas estão debaixo de uma grande maldição de Deus. Eles matam tanto pela boca quanto pelas caudas. Eles têm em suas caudas cabeças de serpente. Nas caudas desses animais, desses cavalos, irmãos, tem uma cabeça de serpente. Faça ideia, alguma coisa, já viram alguma coisa desse tipo? No rabo desses cavalos, desses seres com cabeça de leão, eles têm na ponta da cauda uma boca, uma cabeça de serpente. Eles fazem um estrago, tanto pela boca quanto pela cauda, vai destruindo os homens. Veja o versículo 19: porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. O poder deles está na boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes, em outras versões, cobras, na versão ACF, serpentes, e têm cabeças e com elas danificam, elas matam. Isso está mostrando o que, irmãos? A ferocidade desses seres espirituais das trevas. Se hoje nós vemos pessoas como a Bíblia relata, o endemoniado gadareno, né, que vê ali, Jesus vai lá e expulsa os demônios daquele endemoniado, e vemos tantos demônios que foram expulsos, Jesus expulsou durante o seu ministério. E a igreja nesse tempo, após a vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu, a igreja, ela sempre vem expulsando os demônios. Os apóstolos fizeram isso, Pedro, João, Paulo então expulsou muitos demônios. Eu não sei se os irmãos já tiveram experiência de expulsar algum demônio de uma pessoa endemoniada, mas isso, irmãos, não chega nem aos pés desse grande dia. Nesse dia não tem como colocar a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar o demônio, é impossível disso acontecer. Eu vi esses dias aí um vídeo de uma mulher no terminal como que fala, de metrô em São Paulo, e a mulher lá falando algumas coisas com ela gritava, desesperava e colocava a mão: sai em nome de Jesus. Eu falei: quem é você para me expulsar? Quem é você para me tirar? Fez uma barracada danada, quebraram o pau dentro daquele metrô e não aconteceu nada, e não vai, sabe, irmãos? As pessoas não têm noção de quem são os demônios. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Brincar com o pecado é brincar com os demônios. Brincar com uma vida totalmente fútil aqui nessa terra, ter uma vida fútil aqui nessa terra, é brincar com os demônios, porque os pecados, os demônios estão relacionados aos pecados. Esses homens aqui que nós vamos mostrar daqui a pouco, vão ver o quantos eles são duros de coração, e como eles estão vinculados ao pecado. Toda essa miséria na terra, irmãos, os pecados que a gente está observando, como que eles vão crescendo gradativamente, são forças dos demônios. Está aumentando o homossexualismo, as drogas, né? Vemos tanta morte de crianças, as famílias sendo destruídas, jovens sendo mortos pelas drogas, assassinos e mais assassinos. São forças demoníacas que estão atuando na terra. É os poderes do inferno que estão atuando na terra. Então, eles são realmente seres indestrutíveis aqui, porque o poder deles está na boca e nas caudas. Eles são semelhantes a serpentes para destruírem, para aspergir, para enviar os seus venenos mortais, esses seres que serão autorizados por Deus. Mais de 200 milhões. Nós não calculamos, não temos ideia do que é 200 milhões de demônios que vão ser soltos na terra para matar os homens nesse dia. Nós estamos já finalizando. Vejamos agora o versículo 20 e o versículo 21. O que mais nos deixa extasiado, o que deixa nós mais
preocupantes, irmãos. Não é a questão que os demônios vão atormentar as pessoas, não é isso. É o coração endurecido daqueles que não morreram e daqueles que não foram atormentados. Vejamos o versículo 20 e o versículo de número 21. Versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, e nem andar. As pragas demoníacas, todo sofrimento, irmãos, e toda morte sobre a humanidade, tem um propósito. Qual é o propósito? É Deus usando de misericórdia. Misericórdia com tantas pragas? Sim, Deus usando de misericórdia. Deus está dando o quê? Uma alerta. Deus está trazendo os homens ao arrependimento antes que seja tarde demais. Por isso que está registrado aqui, eruditos já disseram que do Gênesis, se parasse aqui em Judas, a Bíblia seria incompleta. Deus, ele finaliza as Escrituras, irmãos, com o livro do Apocalipse. Então, o que Deus está fazendo é levar os homens ao arrependimento antes que seja tarde demais. Em todo tempo, os homens viveram desafiando a Deus, acreditando que serão impunes, irmãos. Os homens desafiam a Deus. Eles acham que ficarão impunes, eles acham que pode fazer o que bem entende, o que bem quer, que podem viver nessa terra do jeito que eles querem, que ninguém tem nada com a sua vida. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém tem nada com a minha vida. Não é bem assim. Deus um dia vai exercer o seu juízo. Então sempre o homem desafiou a Deus. Deus simplesmente mostra o seu julgamento, a sua cólera, que o seu juízo será sem misericórdia se não se arrependerem. Sem arrependimento não terá misericórdia de Deus, somente com arrependimento. O pecado e a rebelião dos homens contra Deus vai chegar ao fim. Tudo isso está terminando porque Deus vai exercer o seu juízo. Os que não foram mortos pelas pragas não aprenderam a lição, pelo contrário, os corações ficaram o que? Mais endurecidos. Veja o versículo 20, irmãos. Para não adorar os demônios. Olha só, os homens adoram os demônios, os ídolos de ouro, né? Os ídolos de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Será que esses ídolos nos dias de hoje não são as suas mansões, não são os seus carros do ano, as suas roupas de grife, os seus cofres, os bancos com seus dinheiro, com suas contas bancárias gordas, a vida de glória que eles levam aqui nessa terra, onde querem construir um paraíso e não querem sair daqui? Será que esses ídolos não são isso? Os ídolos que não falam, ídolos que não respondem, eles não têm boca, não têm ouvido, eles não têm pés, eles são mudos totalmente, e os homens estão presos por esses ídolos, mas eles não se arrependeram das obras de suas mãos. Vejam, irmãos, que pecado está relacionado à metáfora das obras com as mãos. Os pecados estão relacionados em fazer, em praticar, em exercer, e assim a Bíblia explica aqui: não se arrependeram com as obras de suas mãos, dos seus pecados, das suas iniquidades. Então, mesmo tendo sido influenciado pelos demônios, irmãos, a culpabilidade dos homens é notória em toda a Escritura. É muito fácil as pessoas dizer, já viram isso, irmãos? Quando a pessoa, ele assassina uma criança, acontece um crime hediondo, ou alguma coisa fora do normal, ele fala, eu fui usado pelo demônio, né? Eu fiz isso. Sim, foi sim, mas a verdade é que o coração do homem é endurecido por causa do pecado, por causa da depravação moral do homem, desde o Éden. Ele está sujeito aos demônios, submisso aos demônios por causa do seu pecado, da sua iniquidade. Então veja o versículo de número 21 da parte B, o versículo 21, e não se arrependeram, irmãos, eles não se arrependeram. O texto torna a falar, para frisar bem, e não se arrependeram de quê? Dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Eu vou ler aqui
em outra versão, fala dos seus roubos, né? Seus roubos, furtos dos seus roubos, fornicação, envolvido com a prostituição, adultério, toda sorte de pecado sexual. Eles não se arrependeram, ou seja, Deus precisou intensificar. Eles não quiseram se arrepender. Eles não quiseram se arrepender. Apocalipse capítulo 16, versículo 9: os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Os homens não se arrependem, eles não se entregam a Deus, eles acham isso aqui cafona, eles acham isso aqui uma coisa boba, banal. Veja Romanos, irmãos, o que Paulo escreveu aos Romanos: do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eu usei aqui a versão da a tradução na linguagem de hoje, que ela é bem clara. Então, o ser humano, ele endurece o seu coração. Isso que é mais triste, irmãos, depois de tantas pragas, tantas coisas ruins, tantos demônios que serão soltos, os gafanhotos que vêm dos infernos, esses demônios que vão vir aqui, e os homens não se arrependem das suas obras, os homens não se entregam a Deus, não querem acreditar na palavra, não acreditam em Jesus, não acredita nas Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fechar aqui, irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós concluímos a exposição da quinta e sexta trombeta, onde vimos as pragas dos gafanhotos, os cavaleiros, que são os cavaleiros demoníacos, torturando e matando os homens na terra. Este sempre foi o desejo dos anjos caídos. Qual foi o desejo dos anjos caídos? Sempre foram causar sofrimento até a morte aos homens criados à imagem de Deus. A depravação cegou a humanidade de tal modo que estão seduzidas e enganadas pelo pecado. Assim sendo, não conseguem enxergar a verdade. As terríveis pragas que virão provarão as nações, mostrando a elas que Deus, o Senhor, é e sempre foi o soberano em todos os tempos. Hoje nós não estamos mais em trevas, como disse o apóstolo Paulo, para que naquele dia sejamos pegos de surpresa. Nós somos do dia e não da noite, nós somos da luz e não das trevas. Que Deus tenha a misericórdia de nós e nos guarde, irmãos, debaixo do sangue do seu Cordeiro. Fecha os teus olhos e vamos orar no nome de Jesus. Ó Deus, nós glorificamos o teu nome por tudo e te damos graças de podermos estar na sua casa, Senhor, pela tua palavra, pelo Espírito do Senhor que está sobre nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos livra do mal, nos livra da tentação, nos livra do pecado, nos dê graça, faz de nós homens e mulheres santos, justos, piedosos, santificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que estejamos atentos, ó Deus, aguardando a bem-aventurança do Cristo que morreu e ressuscitou. Ajuda-nos a nossa incredulidade, a nossa fraqueza, as nossas dificuldades, ó Pai. Ajuda-nos a vencer as lutas e os problemas que teremos que enfrentar da agora para frente. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti e oro por toda a Tua igreja, por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.